Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando. É um prazer falar com vocês. Tenho uma coisa para dizer para vocês. Consumir um jantar mais cedo é melhor para a saúde. Diversos estudos apontam nessa direção. Por exemplo, um estudo publicado no jornal chamado Jornal do Ritmo Biológico demonstrou que comer tarde gera disfunções no sistema imune, ou seja, seu sistema imune vai para o saco. E isso foi demonstrado por meio de vários estudos em pessoas que trabalham em turno noturno, ou seja, as pessoas que trabalham durante a madrugada, né? Então, comer de madrugada, diversos estudos que medem as alterações metabólicas de tal tipo de comportamento comprovam que é pior para a saúde do que qualquer coisa. Inclusive, os pesquisadores vão até o ponto de afirmar que comida saudável sendo consumida na madrugada é pior do que comer porcarias durante o dia. Esse é o estudo do Santi Panda, o famoso pesquisador indiano, Dr. Santi Panda. Então, minha gente, os estudos demonstram que, além de perturbar o sistema imune, comer tarde causa disfunções metabólicas e aumenta a sua glicose sanguínea. Então, mesmo uma refeição com o mesmo nível de carboidrato e calorias, se ela for consumida de noite, vai gerar um pico de glicose maior e por mais tempo. Agora, embora eu frequentemente recomende que você consuma, se for comer carboidrato, consumir à noite, eu recomendo quantidades moderadas. Então, esse é um ponto de distinção muito importante. Eu recomendo quantidades moderadas. Porque, como vocês sabem, os carboidratos são muito tentadores. Eles são muito sedutores. Daí, se você comer carboidrato de manhã, maior a probabilidade de você comer o resto do dia. Então, isso é o equivalente a você começar o dia com o pé esquerdo. Você está começando o dia com o pé esquerdo e você tem mais espaço, mais margem de erro. Tá legal? Você pode comer carboidrato e ferrar sua dieta. Então, não basta só você comer carboidrato de noite. Você precisa fazer exercício de manhã, ou exercício final de tarde, ou ambos, melhor ainda, você fazer nos dois horários. Assim você melhora seu metabolismo para que você possa lidar com esse carboidrato de noite. Lembrando, essa quantidade modesta de carboidrato de noite. Então, embora eu recomende isso, é importante destacar a importância também de jantar cedo e comer um jantar baixo em calorias comparado ao almoço. Por quê? Porque os estudos mostram que o hormônio insulina, produzido pelo pâncreas, é inibida pela melatonina. Ou seja, a melatonina é outro hormônio produzido pela pineal, ela é inibida, essa hormônio é responsável por induzir a gente ao sono. E ela inibe a insulina de noite. Então, quando você produz melatonina, sua insulina é inibida. Daí você não consegue depositar a glicose que você produziu dentro das células, que esse é o papel da insulina. Portanto, sua glicose fica mais alta. Por isso que você tem que comer menos de noite e quantidades moderadas de carboidrato. Em mais detalhes, a melatonina é um participante-chave nos processos metabólicos circadianos do corpo, o relógio biológico. Então, é um hormônio produzido nas profundezas do centro do seu cérebro, na glândula pineal, como eu falei, e ela tem o tamanho de uma ervilha, ela é bem pequenininha, bem pequenininha. Então, ela desempenha um papel importante na nossa fisiologia, regula a expressão de mais de 500 genes. Você pode imaginar que um hormônio, apenas um hormônio produzido na pineal, do tamanho de uma ervilha, regula 500 genes no nosso corpo. Então, vocês podem ver tamanha importância da melatonina. Mas, geralmente, a consideramos corretamente como indutor de sono. Muita gente considera a melatonina, o hormônio de sono, todo mundo sabe disso. Então, o seu aumento está ligado ao horário que você vai dormir também. Então, quando você vai dormir, você produz melatonina e a exposição à luz de noite inibe a produção de melatonina. Só que o que muita gente não sabe é que a luz do dia
a exposição durante o dia, a luz, o horário, a intensidade, influencia muito o nível de produção de melatonina à noite. Então, vou resumir para vocês, para ficar bem óbvio. Os níveis de melatonina são baixos durante o dia e de noite eles aumentam. No entanto, pode não estar sendo produzido o suficiente hoje em dia, devido à exposição à luz. O ser humano moderno não vive mais nas cavernas, não vive mais com a fogueira só, tem exposição à luz o tempo todo, e isso inibe a melatonina. Só que o interessante é que muita gente pensa que a melatonina é só influenciada pela noite, mas é errado. Mais importante ainda é a exposição da luz azul durante o dia. A luz em geral, mas a luz azul é a mais importante. E outra coisa muito importante também, como eu falei, é evitar a luz azul a qualquer custo durante a noite. Então, você tem essa luz artificial da tela do seu celular, da tela do seu computador, do escritório, da sua casa. Quanto menor a exposição a essa luz, quanto mais você puder evitar, melhor. Então, mais para frente, mais adiante nesse vídeo, eu vou te explicar como fazer isso, tá? Agora, dando um passo para trás. Por que alimentos refinados como grãos, açúcares, amido, esses alimentos altamente processados causam pico de glicose e por isso devem ser evitados toda hora, né? Os alimentos refinados são tipicamente processados por extração industrial, a transformação das enzimáticas geralmente não proporciona vitaminas suficientes, minerais, fibras. Então, esses alimentos são carentes de nutrientes, são altíssimos em carboidratos, são péssimos para a sua saúde. Então, muitos alimentos refinados têm um alto índice glicêmico que pode produzir rapidamente uma resposta glicêmica elevada. Sua glicose vai lá para o espaço, que nem uma nave espacial, que nem um foguete. Então, essa resposta glicêmica, né, é mais alta ainda à noite, por causa da melatonina que eu falei, que a melatonina, ela inibe a produção de insulina, portanto, a insulina não consegue fazer o seu papel de transportar a glicose para dentro das células. Entendeu, pessoal? Então, a insulina é inibida à noite, e se você dorme às 9h30 da noite, por exemplo, como eu, sua melatonina começa a ser produzida lá pelas 6h30 da tarde. Se você dorme às 11 da noite, como a maioria das pessoas fazem, então, só a melatonina geralmente começa a ser produzida às 9h30 da noite. Aliás, às 8 da noite. Então, geralmente, é 3 horas antes de você pegar no sono que a sua melatonina começa a ser produzida. Isso é totalmente dependente do horário que você acordou, do horário que você se expôs à luz e da quantidade de luz artificial que você está se expondo à noite. Tá? Mas, geralmente, 3 horas antes de você dormir, ela começa a ser produzida. Se você dorme às 9h30, repetindo como eu, às 6 horas da tarde, 6h30 vai começar a ser produzida. Se você dorme às 11, às 8 horas vai começar a ser produzida. Mas, pessoal, independente de tudo isso, sua melatonina pode ser inibida dramaticamente pela luz noturna, aparelho celular, luz artificial. Tudo isso é péssimo e vai acabar com a sua saúde. Então, você tem que suplementar com melatonina. Então, você tem que usar estratégias para evitar o excesso de luz durante a noite, principalmente a luz artificial. Então, deixa eu explicar melhor, gente. Os ritmos circadianos, agora vocês precisam entender como os padrões biológicos do nosso corpo funcionam, os padrões hormonais, comportamentais. Eles estão programados num ritmo biológico de 24 horas. Né? Então, eles são programados para otimizar nossa sobrevivência. E esses ritmos modulam uma ampla gama de processos fisiológicos, incluindo a produção de hormônios que eu falei, hormônios que regulam o sono, a fome, o metabolismo, o nível de gordura, influencia inclusive o seu peso corporal. E o desempenho atlético, e a suscetibilidade a doenças. Ou seja, você pode ficar doente, gordo, se você come muito de noite e se você assiste TV de noite. Entendeu? Então, as duas coisas, assistir TV demais à noite, comer demais à noite, isso é péssimo para o seu metabolismo, pior do que comer esses alimentos de manhã, embora eu recomende o jejum intermitente, tá certo? Incrível, pessoal, incrível. Olha que fato super interessante.
10 a 40% da sua expressão genética. Isso não é só para ser humano, aliás, é para ser humano, mamífero. 10 a 40% da expressão genética, como eu falei, 500 genes, são controlados pelo relógio biológico. Inclusive os genes do cérebro, fígado, músculo, tudo é influenciado pelo relógio biológico, tudo. 10 a 40%. E como tal, a ritmicidade circadiana pode ter implicações profundas para a saúde humana. Mas como eu falei, a melatonina não regula o sono sozinha. Ela não regula o sono sozinha, não. Ela envia mensagens para outras partes do cérebro em preparação para o sono, incluindo, como eu falei, o pâncreas, onde se liga aos receptores e sinaliza a supressão temporária durante a noite da insulina. Isso não foi problema para os nossos antepassados, porque eles estavam comendo durante o dia, durante a noite, eles dormiam por causa do sol se pondo, sem luz artificial, mas agora a gente dificilmente faz isso, né? Só quando vai acampar, assim, em casos bem diferentes, bem esporádicos, né? Que são diferentes, que não é o que a gente faz no cotidiano, tá? Então, novamente, não basta só evitar carboidrato durante o dia, deixar para a noite, mas você tem que fazer exercício durante o dia, de preferência fazer exercício no final de tarde, comer quantidades moderadas de carboidrato à noite, são quantidades baixas, né? Incluindo um pouco de batata doce, um pouco de arroz e feijão, mas sem consumir proteína em excesso também de noite, porque, como eu falei, não é só o carboidrato à noite que é problemático, as calorias. Então, tem que ser uma refeição menor à noite, tá? Então, para a maioria das pessoas, o que isso compreende? Eu vou te explicar. Para a maioria das pessoas, mais ou menos 100 gramas de carne, peixe, lá pelas 7, 8 horas da noite é o ideal. Porque, como eu falei, você tem que comer 3 horas antes de dormir. Ideal. No mínimo 2 horas, né? Então, se você dorme às 10, você come lá pelas 7, né? Podendo chegar umas 7, 7 e meia, 8, mais ou menos nesse limite aí, né? Comer, jantar às 10 horas, 9 e meia, não é tão ruim quanto jantar meia-noite, 1 da manhã. No entanto, não é ótimo. Então, para a maioria das pessoas, mesmo que sejam atletas, é recomendado uma refeição noturna, um jantar menos farto. Então, você pode incluir 100 gramas de carne, 100, 150 gramas de batata doce, que são quantidades moderadamente baixas de carboidrato, mas lembrando, vai ser o único momento do dia que você vai comer carboidrato. Então, é muito simples. Fica um prato aí com um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e legumes. Mais uma refeição baixa em calorias, tá? Sendo a refeição principal do dia o almoço. E, se possível, o jejum de manhã. Eu já vou falar um pouco mais sobre jejum, tá? Agora, dessa forma, você evita a exposição crônica de glicose ao longo do dia, né? Esses picos de glicose ao longo do dia que vão tirando você da cetose, e evita esse pico alto de glicose à noite. Você minimiza. E o interessante, pessoal, antes de eu entrar na questão do jejum, é muito importante que vocês dão um passo para trás para vocês entenderem o impacto dessa glicose sanguínea, não só metabolismo, mas no cérebro. Perda de memória. Não só a perda de sono causa perda de memória, mas perda de partes do hipocampo, na amígdala, né? A amígdala está lá, a parte das emoções no cérebro, do hipocampo, que está responsável pela sua memória também, né? O hipotálamo, tem o hipotálamo, que é a parte dos impulsos mais instintos primitivos do ser humano, que tem a amígdala, que controla a reação de luta e fuga, o estresse, e tem o hipocampo, lá do hipotálamo. O hipocampo, né, essa região pequena do cérebro, o neocórtex pré-frontal, é mais no meio do cérebro, está responsável pelo armazenamento de memórias. E a glicose sanguínea elevada, independente do horário do dia, causa perdas no hipocampo, ou seja, perda na memória. Isso significa que pessoas saudáveis, olha que os estudos mais recentes demonstram, né? Tem alguns estudos antigos que mostram isso também, mas outros estudos novos que estão dizendo o seguinte, que pessoas aparentemente saudáveis, sem diabetes, né? E não necessariamente com pré-diabetes também, pessoas consideráveis saudáveis aí, com a glicose sanguínea de 5,6 a 6 milimol, né? 6 milimol seria pré-diabético, 5,9 também, mas 5,6 não é considerado pré-diabético.
e mesmo assim, quem tem a glicose 5,6, que é considerado normal pelos médicos aí, especialistas, daí o que acontece? Essa quantidade que é aparentemente normal causa atrofia no hipocampo, perda de memória. Né? Inclusive o córtex pré-frontal, onde tem os níveis de atenção, onde você foca a sua atenção, o seu cérebro, é reduzido. Agora, imagina se você é como 25% da população, acima de tudo, além de tudo, você está fadado a ter Alzheimer. Você tem maior propensão, suscetibilidade genética de ter Alzheimer se você tem um gene chamado ApoE. Se você tem 2 cópias do gene, sua probabilidade é muito alta. Se você tem uma cópia desse gene, a probabilidade é mais alta que a população em geral. Daí, se você tem 25% da população com pelo menos uma cópia desse gene, imagina o que acontece se você comer uma dieta alta em carboidrato, ou mesmo se tiver comer carboidrato na hora errada, em quantidades que não são baixas, que não são saudáveis. Daí você está lascado. Daí não só seu metabolismo, sua saúde vai sofrer, como seu cérebro vai sofrer, você pode morrer prematuramente com Alzheimer. E lembrando que 85% da população americana é pré-diabética. Dependendo da métrica, 85%, 65%, mais 85% que um estudo recente demonstrou. Isso é chocante, pessoal. Não é surpreendente, visto que 1/3 da população é obesa, 1/3 tem sobrepeso, né? Alguns estudos mostram que 40% da população americana é obesa. Tudo igual no Brasil. Um pouco para mais, um pouco para menos, tudo parecido. Então, o ser humano está doente, praticamente, e sofrendo aí uma série de problemas. Morrendo mais cedo, morte prematura, enfim. E quando a expectativa de vida sobe, né, por causa dos antibióticos, as pessoas não estão morrendo tanto quanto elas morriam na infância, como nossos ancestrais. Então, temos aí antibióticos, temos aí questões de atendimento médico, pronto-socorro, que faz o ser humano viver mais, mas ele vive com mais e com menos doença. Esse é o problema. Então, você está aí para quê? Você está seguindo meu canal aqui para inverter essa direção, para você ter uma expectativa de vida maior, com saúde e viver com muito mais energia. Então, você restaurando seu padrão alimentar aí de 24 horas, ciclo de natureza, mais próximo daquele que é imposto pela natureza, principalmente evitando aí comer 2 horas ou menos perto da hora de dormir, tão importante quanto evitar a luz noturna, artificial à noite. Como é que você faz? Exposição de luz diurna melhora a sua saúde, melhora a produção de melatonina e vou te passar as dicas para você evitar a luz noturna. Mas antes disso, um estudo interessante mostrou o quê? Que a luz diurna não só aumenta a produção de melatonina à noite, como a luz diurna aumenta o quê? Os níveis de atenção, níveis de reação e humor. São todas medidas cognitivas. Medidas cognitivas são ampliadas com a exposição à luz azul durante o dia. Então, o que o Santipanda mostrou? O Santipanda, o médico indiano, mostrou, que estuda o círculo biológico, mostrou que você precisa ter, ao longo do dia, se expor a pelo menos 4.000 lux de luz. É a medida de iluminação, luminosidade, tá? Inclusive, tem um aplicativo que se chama MyLux, que você mostra se o ambiente tem luz suficiente, luz azul suficiente para aumentar a sua nível de atenção. Se você sai bastante de casa, se você sai durante o dia, daí não se preocupe com isso. Caso você trabalhe no escritório, muito tempo trancado em casa, você pode baixar esse aplicativo aí para saber se você está se expondo à luz de manhã suficiente para você produzir melatonina à noite, para você melhorar seus níveis de atenção, tá bom? Então, vale a pena conferir. O sol de manhã, logo quando você acorda, é muito importante, logo quando você acorda. Então, faça tudo isso, tá? Agora, eu sei que a realidade das pessoas é muito condicionada. O que eu quero dizer por isso, no caso específico da luz noturna. Todo mundo está acostumado a ir lá, ligar a luz para enxergar à noite, né? Natural é o humano querer enxergar durante a noite. Não quer ficar na escuridão total. Então, se você faz isso, um jeito bom de evitar a luz noturna é usando uma luz bem fosca, uma luz leve. Então, você pode instalar um abajur, você pode ligar o abajur ao invés de ligar a luz no topo, entendeu? Você pode fazer o quê? Você pode instalar luzes vermelhas, que são melhor para pegar no sono, ao contrário da luz azul, que é péssimo para a sua saúde de noite e é excelente para a saúde de dia. Então, você pode instalar uma lâmpada vermelha no seu quarto,
né? Você não precisa colocar na sua casa, você não precisa impor isso às pessoas, mas você pode fazer isso no seu quarto. Tá? Você pode ter opções de luzes mais foscas ao longo do seu apartamento ou sua casa. Daí você tem a opção de usar essa luz mais foscas, mais branca, né? Então é muito importante. Tem gente que vai mais longe, vai além e compra óculos que bloqueiam a luz azul. Se vocês notarem a entrevista que eu fiz com o Rodrigo Kerlakian, uma das entrevistas mais recentes aí do canal do YouTube, o Rodrigo Kerlakian falou bastante sobre seus principais biohacks. E um deles é o óculos que bloqueia luz azul. Então, quando ele vai assistir televisão à noite, ele usa isso. E ele faz como milhares de pessoas, se não milhões de pessoas fazem nos Estados Unidos. Só que essas coisas não chegam no Brasil, porque o Brasil, nada acontece. As coisas não chegam no Brasil, né? Senão através de mim, você pode acompanhar e ver o que está acontecendo de novo, de melhor na nutrição e da saúde, tá? Aí você pode comprar esse Blue Blocking Glass, esse óculos de bloqueio noturno, e assistir um pouco de TV. Ou fazer que nem eu faço. Eu só assisto TV à noite nos finais de semana, e durante a semana, durante umas 9h30 da noite, lá depois das 7h30, eu já estou me expondo muito pouco à luz artificial, tá? Então, esse é um processo, é uma coisa que você deve encontrar a melhor forma de fazer. E, se der tempo, se você me permitir falar um pouco do jejum, porque já que a gente está falando de metabolismo, de jantar tarde, que influencia seu metabolismo muito de forma negativa, o que você pode fazer para reverter isso, né, além de você jantar mais cedo, com menos calorias, é fazer um jejum intermitente, que todos vocês sabem. Então, se vocês já estão acostumados a ouvir eu falar sobre jejum intermitente, vocês podem, se vocês não quiserem ouvir mais, vocês não precisam escutar. Mas se vocês querem saber sobre jejum intermitente, eu vou falar mais ou menos dos 3 principais tipos de jejum que você pode fazer na sua rotina. Tá? Eu acho que mesmo que você siga, você ainda pode esquecer de um desses 3 aí, que formam os pilares para uma saúde excelente. Então, temos o jejum intermitente, que pode ser considerado 3 tipos de jejum, né? Então, a janela comprimida de alimentação. Janela comprimida de alimentação é aquela que você só come durante 8, 6 ou mesmo 10 horas por dia. Então, é aquele jejum de 14 horas, 16 ou 18 horas por dia. Então, se você come sua última refeição às 7 da noite, 8 da noite, a sua primeira refeição do dia será lá pelas 11, meio-dia, 1h da tarde, tá? Então, significa pular uma refeição por dia, todos os dias. Isso aí produz uma série de benefícios incríveis para a saúde, benefícios metabólicos, aumento da produção de cetose. Você basicamente vira uma máquina de queimar gordura, além de induzir uma redução geral dos danos oxidativos nas suas células, redução da inflamação, renovação das células, melhora o sistema imune, repopulação do sistema imune, jejum de 24 horas, que já não é esse que eu estou falando, gera uma repopulação do sistema imune, 48 horas, 30% do sistema imune repopulado, 3 dias, 50% do sistema imune humano é repopulado. Então, é extremamente profundo para as células-mãe, para o sistema imune, para tudo. Daí você faz essa janela comprida de alimentação e também você pode incluir o jejum de dias alternados, significa fazer um jejum de 24 horas 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana. Daí, no caso, seria dias alternados 1 vez na semana, mas é o que eu faço. É muito potente, principalmente se você fizer exercício físico enquanto você faz jejum de 24 horas. Daí você vai ampliar os efeitos do jejum e você vai alcançar efeitos parecidos a um jejum de 36 ou 48 horas. Ou seja, repopulação do sistema imune em 30%, regeneração das células-tronco, principalmente intestino, reciclagem das células, apoptose, que é morte celular programada, mortes de células que estão ruins, né? Já manda elas embora de uma vez para não afetar as células boas. Além da apoptose, autofagia, regeneração dos componentes celulares, intracelulares das células, joga fora as partes ruins, recicla as partes boas. Tudo isso você faz com esse jejum diário, 16, 18 horas, com jejum de 24 horas, 1 ou 2 vezes da semana. E, por último, um jejum mais longo, que você pode estar implementando mais ou menos a cada
2 meses, 6 meses, de preferência a cada 3 meses, você faz um jejum de 2 dias, 3 dias. Claro que você precisa fazer com muito cuidado, pode fazer acompanhamento médico. Primeiro você tem que se adaptar à dieta cetogênica, dieta low carb, para virar uma máquina de queimar gordura, para poder fazer o jejum sem sofrer efeitos colaterais, pelo menos minimizá-los, tá? Aí você tem que comer eletrólitos também, suplementos para não ter dores musculares e no sistema nervoso, quando você faz jejum, então você toma sal, copo de sal com água, toma potássio, se você comprar suplementos de potássio é ótimo, e esses eletrólitos aí, que seria cálcio, potássio, sódio e, por último, magnésio. Então, pode comer 400, 600 gramas de magnésio nos dias de jejum, e assim como todo dia, pra falar a verdade, magnésio todo dia, que é um mineral muito importante. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os horários de consumir os alimentos. Tá legal? Valeu, pessoal. Abraço.